Olá, estamos começando mais um vlog aqui do canal. Confesso pra vocês que eu pensei várias vezes se eu deveria mesmo fazer esse vlog agora, porque às vezes eu sinto que eu entro num looping assim de fazer vlogs muito assim essa coisa de dia a dia mesmo. Por mais que seja algo que eu gosto de consumir, né, é um tipo de vlog que eu gosto de consumir, até mesmo de fazer. Às vezes eu fico na dúvida se as pessoas realmente gostam de simplesmente ver a vida acontecendo assim, sem muitas coisas, muitos eventos ou muitas coisas diferentes. Mas sei lá, às vezes eu fico pensando assim, nossa, preciso fazer alguma coisa diferente no vlog, sabe? Quero fazer um vlog temático. Então eu tava meio que nessa crise, assim, de tentar decidir o que fazer neste vlog. Acabou que eu não cheguei a nenhuma conclusão, eu falei, vou começar assim mesmo, e aí quem sabe eu decido ao longo dos dias se eu vou fazer alguma proposta, algum projeto, alguma coisa relativamente diferente, tá? Acredito que esse vai ser mais um vlog de rotina mesmo, em que eu vou mostrar pra vocês os últimos dias agora de agosto, finalizando na discussão do piquenique que vai acontecer no último domingo, dia 31. E assim, uma coisa que eu estou pensando é montar a TBR de setembro, então talvez seja algo que eu traga aqui pra esse vlog. Então eu queria começar esse vlog da mesma forma que eu comecei o último. Quero começar comentando já sobre leituras que eu acabei de concluir. Então eu tenho 2 livros pra conversar com vocês. Um eu acabei de concluir, eu terminei ontem, e o outro já faz alguns dias. Os 2 livros que eu finalizei recentemente foram 2 audiobooks. Um eu já tinha conversado com vocês no último vlog, então vou trazer minha opinião final, e o outro eu li nesses dias e acabei de terminar. Acho que eu li em coisa de 3 dias, foi bem rapidinho. Começando pelo que eu finalizei há mais dias, You Are Fatally Invited, eu já tinha comentado com vocês no outro vlog. Esse é um livro que eu li por causa do Clube do Livro da Lala, e é um livro que eu acho que foi lido em março, então já faz um tempinho, mas eu não consegui ler na época, e acabei ouvindo o audiobook agora. E eu tinha visto que muita gente tinha gostado, né, nesse Clube do Livro, muita gente tinha gostado, e era um livro que tinha relativamente, assim, uma nota entre as pessoas ali, eu tinha percebido que tinha sido uma nota alta. Mas a nota geral do público não é muito alta pra esse livro. E no fim das contas, eu acabei dando uma nota média, assim, pra ele, né, ficou com 3 estrelas e meia. Ele é um mistério, mais um daqueles mistérios que bebe muito da fonte de Agatha Christie, principalmente de um dos melhores livros dela, que é E Não Sobrou Nenhum, aquele livro da ilha, né, em que as pessoas vão pra uma ilha e vão morrendo aos poucos, né, cada pessoa vai morrendo ali. É um grupo de escritores que é chamado pra essa ilha por um outro escritor que ninguém sabe quem é. Ele é um escritor, assim, uma pessoa que tem ali tipo uma Helena Ferrante da vida, tem o seu pseudônimo ali, ninguém sabe quem ele é. Ele é um escritor de muito sucesso, assim, ele já é uma pessoa mais velha, já escreve há muitos anos, e aí ele resolve fazer este evento para escritores, é como se fosse um retiro para os escritores, e aí meio que assim, fica subentendido que ele vai aparecer lá, ele vai, né, revelar a sua identidade, enfim. Ele é um escritor de mistério, então ele também tem essa proposta, né, de ter ali joguinhos de mistério para as pessoas resolverem, só que claro que as coisas não vão ficar só nessa parte legal e divertida, né, gente? Apesar do livro ter esse lado também, assim, mais divertido, é um mistério em que pessoas vão sim morrer de verdade. Então a gente tem muito dessa coisa de Agatha Christie. É um livro que brinca também muito com a proposta do jogo detetive. Então quem gosta de detetive provavelmente também vai gostar desse livro. Ele junta muito bem essas duas coisas, Agatha Christie, detetive, e provavelmente foi por isso que foi um livro que não foi muito difícil, assim, de descobrir as coisas, porque eu consegui descobrir muitos dos mistérios, assim, ou pelo menos o caminho que os mistérios iriam seguir, e isso pra mim não foi tão difícil. Claro que teve também algumas revelações que foram surpreendentes pra mim, né, também não sou um gênio, então algumas coisas elas passam, assim, por mim, sem que eu consiga, né, ver com tanta antecedência, mas eu consegui descobrir o caminho que as coisas iam tomar, eu descobri um dos principais mistérios do livro, então não foi um livro, assim, que me pegou tanto de surpresa, mas é porque, gente, sou cria de Agatha Christie, sou cria da nossa rainha do crime e também amo jogar detetive, então isso ajudou bastante a descobrir algumas coisas. Mas é um livro divertido, é um livro que no final, assim, vira uma loucura, tá? É o tipo de livro que fica, assim, uma coisa muito doida no final. E é legal, assim, é bacana, é um mistério, assim, que quando você quer esse tipo de livro, assim, mais mistério divertido, que se leva a sério, mas ao mesmo tempo chega um ponto em que você fala, não, isso aqui, né, a gente já tá indo tem que ter a suspensão de descrença. Então, eu recomendo, sim, é uma leitura legal e divertida. O audiobook, especialmente, assim, ele tem meio que um full cast, né, tem várias pessoas narrando, porque é um livro com muitos pontos de vista. É isso, né, ficou aí com 3 estrelas e meia, foi mais um mistério legal, mas nada demais. E aí um outro livro que também ouvi o audiobook e também é para este clube do livro,
Eu acabei de finalizar, terminei ontem à tarde e é o livro agora de agosto do clube, então eu vou poder acompanhar essa live assim que ela for ao ar. Se eu não conseguir assistir ao vivo, eu vou assistir assim que ela estiver disponível, porque consegui terminar o livro a tempo. E foi Julie Chen is Dead. Gente, ai meu Deus, esse livro, pelo amor de Deus. Olha, o livro mais caótico, maluco, a coisa mais doida que eu li esse ano, sem dúvida nenhuma. A premissa do livro, ela não é muito mirabolante, tá? É um livro que ele mistura alguns gêneros, ele tem um quê de mistério, ele tem muita coisa de sátira, então ele é um livro que vai tirar bastante sarro de certas situações, não é um livro que se leva a sério, definitivamente. Vai ter também uma coisa meio terror, mas não é bem terror, tá? Eu não posso falar exatamente pra não entregar nada da história, porque ela vai tomar um rumo bem bizarro. Vou deixar no ar isso. Mas ele é um livro que mistura, né, alguns gêneros ali. É um livro contemporâneo e a história é basicamente a seguinte: temos duas irmãs gêmeas, a Julie e a Chloe, e elas foram separadas na infância. Então, quando elas tinham acho que 3 ou 4 anos, eu não me lembro agora, elas foram separadas, porque os pais delas morreram num acidente. E aí, uma das irmãs foi adotada por uma família. Essas irmãs, elas são asiáticas, né? Elas são filhas de pais asiáticos, elas nasceram nos Estados Unidos, mas elas têm descendência asiática. E uma das irmãs foi adotada por uma família branca, e a outra irmã acabou ficando com uma tia. Elas foram separadas. A Julie vive uma vida, assim, bem comum, ela trabalha como caixa, tipo caixa de supermercado, assim, pelo que eu me lembro. Acho que ela trabalha numa loja de conveniência. A gente vai vendo ali a vida dela, o livro começa ali com uma cena em que ela é confundida com a irmã dela, porque a irmã dela acabou se tornando uma pessoa muito famosa no meio, assim, ela se tornou uma influencer muito famosa, então ela é uma personalidade da internet. Então a gente começa ali com uma cena em que rola essa confusão, tudo, e a gente também vai ver uma interação que acontece entre essas duas irmãs, logo no início do livro. Depois disso, uma das irmãs acaba falecendo, que é a Chloe, e antes de falecer, ela liga pra Julie. Então a Julie percebe que tem alguma coisa muito errada e ela vai visitar a Chloe pra entender o que aconteceu. E quando ela chega lá, ela encontra a Chloe morta. Só que a Chloe era essa pessoa, né, influencer famosa, tipo, gente, essas influencers com milhões e milhões de seguidores. E ela era uma influencer, assim, de lifestyle e tal, né, muito rica. E a Julie leva essa vida humilde, simples e tal, e ela não tem essa proximidade com a irmã dela. Elas tiveram ali um contato ou outro, mas elas não são amigas, elas não têm mais esse contato. Mas ainda assim, elas, né, tinham o telefone uma da outra, enfim, ela liga pra Julie, e a Julie resolve ir lá, encontra a irmã dela no apartamento morta, e aí ela toma uma decisão, que é basicamente de se passar pela Chloe. E de falar que, na verdade, quem morreu foi a Julie, que é ela. Então, rola essa troca, né? Uma acaba roubando a vida da outra, então é uma coisa meio impostora, tem bastante aí semelhança nessa questão, assim, da história, né? De uma pessoa roubar a vida da outra. E aí, ela toma essa decisão, ela fala, gente, ninguém viu, ninguém sabe que a minha irmã morreu, eu sou a primeira pessoa que encontra ela aqui. Eu vivo uma vida de cão, por que não me passar pela minha irmã e ter todos os privilégios que ela sempre teve aí por ser influencer? Então essa premissa, gente, a gente já imagina mais ou menos o que vai acontecer, ou pelo menos assim, o que a gente acha, né, que vai acontecer, porque esse livro toma rumos assim inesperados, tá? Algumas coisas você até imagina assim que vão acontecer, porque você imagina que assim, poxa, ela não é influencer, ela vai ter que se passar pela irmã dela, então ela vai ter que aprender muita coisa, ela vai ter que aprender a se portar como uma influencer, e enfim, todas as pessoas que ela conhecia, né, que a irmã dela conhecia, ela vai ter que aprender sobre essas pessoas para conseguir conversar com essas pessoas. Tem muitas questões ali e ela vai acabar desvendando certos segredos, né, descobrindo certos segredos desse mundo de influencers. Então tem toda uma parte crítica relacionada a esse mundo mais superficial, fútil das influencers, né, das pessoas que trabalham com essa coisa de moda, lifestyle. A gente imagina que a história vai tomar esse rumo, que ela vá desvendar coisas e tudo mais, só que além disso, esse livro é doido, porque as coisas que a Julie faz me lembraram muito as coisas que a personagem eu não vou lembrar agora o nome, porque eu sou péssima pra lembrar nome de personagem, mas lá em A Impostora, a personagem que rouba o manuscrito, que é a protagonista que a gente vai acompanhar, ela sempre tá se justificando, né, pra fazer você acreditar que aquilo que ela tá fazendo não é tão ruim assim. E nesse livro é a mesma coisa. A Julie, que está se passando por Chloe, fica o tempo todo tentando convencer a gente de que o que ela tá fazendo não é nada demais, gente. Você também faria a mesma coisa no lugar dela. Então ela fica ali se justificando e eu fiquei assim, gente, que mulher maluca. Ela faz umas coisas, são realmente muito absurdas. E o livro, ele tem meio que uma divisão, assim, chega um ponto ali da história mais pros
60% eu acho mais ou menos, que a história toma um outro rumo, e é a partir daí que as coisas ficam muito malucas. Então eu tinha visto na descrição, sinopse, blurb, enfim, do livro, que ele era uma mistura de Impostora com Bunny, e eu acho que essa descrição é perfeita. Realmente é um livro que é um filho desses outros dois livros. Então, pra quem já leu Bunny e gostou, porque Bunny é um livro que divide muitas opiniões, tem muita gente que não gosta de Bunny, eu gosto. Pegou dois livros aí que eu gosto, né? Impostora foi um dos meus livros favoritos aí dos últimos anos, e Bunny foi um livro que eu gostei também bastante. Então, você pega esses dois livros, realmente, gente, Julie Chen is Dead tem elementos de ambas as histórias, e ele mistura muito bem essas duas histórias, ainda que seja um rumo, assim, que as coisas elas vão escalonando, elas vão tomando uma proporção muito absurda. É um livro que você vai ficar rindo de nervoso em vários momentos. Enfim, não posso falar muita coisa pra realmente não estragar a surpresa, porque eu acho que faz parte da experiência você ir descobrindo junto com a Julie ali algumas coisas. E até onde ela tá disposta a ir pra conseguir alcançar esse objetivo dela de realmente substituir a irmã dela, né? Então foi uma experiência muito legal, gente. Assim, esse tipo de livro, eu até comentei na minha mini resenha que eu fiz sobre ele, que esses livros, tipo Bunny, Impostora, enfim, tantos outros livros que são mais esquisitinhos, assim, diferentes e tal, eles têm uma tendência a ter finais muito ruins. Tem muita gente que não gosta do final de Impostora, e o final de Bunny é uma maluquice que você mal consegue entender o que aconteceu. Já em Julie Chen is Dead, eu achei que o livro não vai pra esse... Ele tem um final muito fechadinho, um final que faz muito sentido, um final que é crível, ainda que tenha ressalvas, tá? Ele é crível, assim, dentro do universo do livro ele faz sentido. E então eu gostei muito de como o final foi construído. Ele não virou um absurdo completo, porque os maiores absurdos já tinham acontecido. Então eu acho que no final a autora quis puxar um pouquinho as coisas mais pra realidade e fechar o livro de uma forma um pouquinho mais verossímil. Então eu achei que ela conseguiu isso e eu gostei do final. E foi justamente o final que me fez dar 4 estrelas pra esse livro, porque eu tava ali, né, nas 3,5, porque eu tava meio incrédula por causa das coisas que eu tava lendo. Gente, não é possível esse livro, não tem condições. E aí quando chegou no final eu falei, não, vou fechar com 4 estrelas porque o final foi realmente muito bom. Mas ao longo da história eu tava achando que talvez a autora estava se perdendo um pouquinho no que ela queria falar, sabe? Qual era a mensagem que ela tava querendo passar? Eu acho que tava se perdendo um pouco ao longo do caminho, mas aí chegou no final ela conseguiu amarrar tudo direitinho. Mas ainda assim, não pensem que é um livro que vai trazer super reflexões, por exemplo, igual a Impostora, tá? Ele é um livro um pouco mais leve, é um livro que se leva menos a sério. Então ele tem sim algumas discussões sobre racismo, né? Nesse meio de redes sociais e tudo mais, tem sim uma discussão voltada pra isso, mas não é o ponto principal da história. Ainda que ele converse um pouco com esses temas, assim, voltados pro racismo, xenofobia, como as pessoas amarelas e não brancas em geral são tratadas nesse meio, mas assim, é bem superficial, tá? A autora é uma autora asiática, então eu acho que tem toda essa questão do on voices, dela trazer um pouco da experiência dela também, da vivência dela principalmente, mas essa discussão ela é muito mais sobre o mundo das influencers e redes sociais e como as pessoas enxergam essas pessoas e como é a visão das pessoas, né, que produzem esse tipo de conteúdo. Eu acho que ela conseguiu trazer tudo isso de forma bastante, que eu acredito que seja muito próxima da realidade. Então, gostei bastante desse livro, mas eu só recomendo se você realmente gostou desses outros dois livros aí, tem que ter gostado bastante deles pra poder se divertir com essa história, porque ele é o tipo de livro que não vai agradar todo mundo, tanto que a nota dele no Goodreads é muito baixa. Você tem que se entregar muito pra essa história pra que ela funcione com você, e ela super funcionou comigo. Recomendo bastante. É um livro bem recente, é um lançamento assim desse ano, se eu não me engano. Quem sabe, né? Apareça aqui no Brasil em algum momento. E se ele vier pra cá, eu com certeza falarei sobre ele novamente, indicarei para as pessoas. Agora sobre leituras atuais. Vou tentar ser bem breve aqui pra gente não, né? Porque eu tô com essa tendência de falar muito. Então vou dar uma acelerada aqui agora nos comentários sobre as leituras atuais. A leitura que eu já tinha comentado no outro vlog, Uma Janela Sombria. Gente, finalmente consegui ler um pouquinho mais desse livro. Eu cheguei na parte 2, então eu tô aí na página 167. Tô gostando, viu? Tô curtindo bastante. Tô assim meio desconfiada de certas coisas aqui, né? Tô vendo pra onde as coisas vão se encaminhar. Tá sendo uma fantasia bem gostosinha de ler. Eu tô gostando da mitologia, tô gostando da ambientação. Grandes chances de ser aí um destaque muito positivo desse ano pra mim. Então vamos ver se até o fim deste vlog eu consigo concluir essa leitura pra trazer a minha opinião final pra vocês. E além deste livro, estou lendo Kentucky's, que é um livro do piquenique de julho, que eu não consegui ler a tempo. Eu nem tinha começado a ler o livro quando a gente
né, chegou do dia da discussão, então não quis deixar esse livro pendente, resolvi pegá-lo. Eu li primeiro o livro de agosto, que é o da Aline Bay, né, que eu já comentei com vocês no vlog anterior, e aí, pra não ficar pendente esse, eu peguei Quintuques agora. Pra quem não conhece esse livro, ele fala sobre bichinhos de pelúcia que você pode comprar, e aí você consegue comprar pra colocar na sua casa, e aí você fica sendo vigiado por esses bichinhos. Por trás desses bichinhos tem pessoas reais que compram, tipo, a licença do bicho pra ficar vigiando a casa das pessoas. Uma coisa meio Big Brother mesmo, um negócio meio de voyeur, assim. Uma viagem completa, tá? Então é um livro meio ali pezinho na ficção científica, né? Uma coisa meio distópica, assim, sabe? E você fica pensando, gente, por que uma pessoa ia querer? A gente fala tanto sobre privacidade, volta até um pouco pra essa questão das redes sociais e proteção de dados e tudo mais, assim, que a gente tá vivendo. E aí você pensa, por que uma pessoa ia querer colocar uma câmera dentro da sua casa pra ficar te vigiando o tempo todo em forma de um bichinho bonitinho? Enfim, é um livro que traz esse tipo de reflexão. Ele é meio que um livro de contos, assim, porque ele tem aquela estrutura que vai acompanhar vários personagens ao longo do livro, cada um vivendo a sua historinha com um Kentucky. Então, traz vários aspectos, assim. Algumas histórias têm coisa de 3 páginas e outras um pouquinho maiores. Por um lado, tá sendo legal, assim, porque tá fluindo bastante, eu consigo ler um pouquinho. Eu tô deixando esse livro pra ler mais próximo da minha hora de dormir, então eu leio, tipo, um capítulo antes de dormir e tá sendo assim. É um livro curto, então eu não acho que vou ter muita dificuldade de terminar. Vou também tentar terminar até o fim do mês, e aí, consequentemente, o fim do vlog também. E, por fim, gente, um livro que eu comecei hoje. Eu comecei o audiobook dele hoje. É um livro que eu tinha colocado na minha meta de leitura por causa daquele desafio das palavras do Jeff. E eu tava enrolando, falei, não, vou pegar esse audiobook aqui, porque eu já estou nesse embalo de ler vários audiobooks, né, de ouvir vários audiobooks seguidos, então peguei, que é Ace of Spades. Esse livro já foi lançado aqui no Brasil como As de Espadas, mas eu estou ouvindo em inglês, porque eu cheguei a comprar também o e-book dele, então eu tenho tanto o e-book e agora eu também tô ouvindo o audiobook, vou meio que fazer uma leitura híbrida, mas esse livro já foi lançado aqui, se eu não me engano, pela plataforma 21, né, como As de Espadas. Deixo a capa aqui pra vocês verem. Esse é um livro, gente, de YA, e eu não cheguei nem nos 10%, comecei a ouvir hoje, agora de manhã, e eu nem cheguei nos 10%, e assim, eu já estou vendo que ele é bem YA mesmo, tá? Não vou negar pra vocês que está me incomodando levemente, porque é um livro que se passa na escola. Ele tem uma vibe meio Dark Academia, pelo que eu vi, assim, em alguns comentários, mas ele é bem jovenzinho, é bem adolescente, é bem aquela coisa de, ai, estou apaixonada pelo meu amigo, quero ser a namorada dele e tal. E é um livro que tem uma vibe um pouco Gossip Girl, assim, porque é uma escola de elite, em que é todo mundo lindo e maravilhoso. E a gente tem os 2 protagonistas que são, um casal aí de protagonistas, né, uma menina e um menino, e eles são negros, e eles são, tipo, os únicos negros da escola inteira. A protagonista feminina, ela vem de um background de assim, né, mais privilégios na questão financeira, então ela vem de uma família rica. Já o protagonista, ele é bolsista na escola, então ele já tem esse background de uma pessoa mais humilde e tal, quer muito crescer na vida, ter oportunidades, e ela quer ser, tipo, a rainha da escola, né, porque ela já tem esse background, né, de ter uma família mais abastada, então ela quer chegar, né, continuar ali nesse status, nessa elite, para que ela consiga ir para uma faculdade também de elite, e aí coisas vão acontecer, uma coisa meio Gossip Girl, como eu falei, então vai ter uma pessoa que vai começar meio que revelar segredos das outras pessoas, e eu sei que é um livro que vai mais pra esse lado do racismo, né, ele vai abordar muito esse assunto, então eu tô interessada porque eu ouvi falar muito bem desse livro, mas essa coisa, né, gente, tem muita vibe, assim, adolescentezinha, então eu espero que isso não me incomode a ponto de eu querer abandonar o livro, porque parece ser uma história bem interessante pelos comentários que eu vejo das pessoas. Então, eu estou interessada. Seriam esses 3 livros, então, que eu espero trazer comentários pra vocês até o fim do vlog. Como este início de vlog já ficou gigantesco, vou parar por aqui. Depois a gente vai conversando aí sobre outras coisas e eu vou também começar a pensar na minha TBR, e aí acredito que daqui pro final do vlog eu trago. Eu nem comentei com vocês, mas hoje é sexta. Nesse fim de semana eu pretendo ficar mais quietinha, né? Não tenho grandes planos. Talvez eu fique mais, assim, assistindo alguma coisa. Tô querendo assistir Wandinha, tô querendo assistir Sandman. Eu tinha prometido que eu ia fazer updates mais curtos e já não estou cumprindo com esse início aqui do vlog. Mas enfim, paciência, né? Ninguém mandou ser uma pessoa falante. Mas mesmo assim, eu pretendo pelo menos trazer mais alguma atualização aqui ao longo do vlog.
Gente, tava aqui pensando, não que seja uma reflexão muito inédita na vida de ninguém, mas como a gente perde tempo no celular, né? Meu Deus do céu. Eu tomei meu café enquanto eu tava assistindo um episódio de série. E aí eu já tava assim, não, eu vou tomar meu café, aí eu vou lavar a louça e vou limpar o meu banheiro enquanto eu ouço um audiobook pra depois sentar e ler também alguma coisa, né? Ler provavelmente o livro físico que eu tô lendo. E eu perdi 1 hora no celular fazendo nada. Pra não dizer que eu não tava fazendo nada, eu limpei um pouco meu celular. Eu tô precisando, né, tirar um pouco, liberar um pouco de espaço. Dessa 1 hora eu fiquei tipo uns 20 minutos limpando o celular, mas os outros 40 minutos eu fiquei fazendo nada. A gente perde muito tempo. Quando você pisca, já passou 1 hora, já passou 1 hora e meia e você não fez absolutamente nada. Então, agora eu levantei e falei, não, chega, vou fazer minhas coisas, vou lavar a louça do café da manhã e vou limpar o meu banheiro, que era o que eu tava falando que eu ia fazer, né, desde as 8 da manhã. Bem repórter, com esse microfone no meio aqui, mas é o que temos pra hoje. Oi, gente, cá estou para fazer um update. Consegui vir fazer um update antes do fim do vlog. Isso é algo a se comemorar, tá? É algo pra gente ficar feliz, porque ultimamente não tava conseguindo fazer isso, então que bom. Aproveitei aqui essa manhã de quarta-feira. Ontem eu finalizei um livro. Eu ia fazer um update ontem, mas resolvi fazer hoje. O livro que eu terminei foi Ace of Spades, As de Espadas. Eu ouvi esse audiobook muito mais rápido do que eu imaginava, achei que fosse demorar bem mais, mas foi bem rápido até, porque apesar do audiobook não ser muito curto, ele tem 14 horas, eu consegui acelerar muito porque os narradores são aqueles narradores que falam assim, devagar, quase parando. Então deu pra ouvir praticamente em 2.0, que eu não ouço todos os meus audiobooks nessa velocidade, eu costumo ouvir 1.5 mais ou menos. Eu gostei, gente, achei assim, que ele tem muitas questões pra mim, que assim, hoje em dia, eu pensei que eu não fosse me tornar essa pessoa, mas eu me tornei essa pessoa que fala que não gosta mais de ler livro YA. Então esse é um dos pontos negativos pra mim. É um livro muito YA, muito jovenzinho mesmo, assim. Como ele tem esse background, né, esse pano de fundo de escola, nem sempre os livros que se passam na escola são tão jovenzinhos. Tem um livro até mesmo que eu tava pensando aqui agora, que eu li, acho que foi ano passado, se eu não me engano, né, ele tem um pano de fundo, ele tem um background que se passa na escola, mas ele não tem essas coisas mais irritantes, digamos assim, de livros que se passam no ensino médio. E então, assim, não é que eu não leio mais o YA, todos são horríveis e tal, mas é que tem essa questão aí pra alguns livros que é esse background meio irritante até, sabe? Tipo, uns draminhas ou conversas, ou enfim, temáticas que são abordadas que não me interessam mais, porque, meu Deus do céu, o meu ensino médio ficou muito lá pra trás. Então, assim, realmente não consigo me conectar. A autora fala no final do livro, né, ela tem uma nota, eu adoro livros com nota de autor, gente, eu sou a pessoa assim que quando eu vejo que tem nota do autor já me faz, geralmente a nota do autor inclusive me faz aumentar a nota do livro, e isso aconteceu também com esse, mas na nota do autor, a autora, eu não sei falar o nome dela, é muito difícil, mas é Farida e sobrenomes muito difíceis, mas ela falou que ela ficou obcecada com Gossip Girl, se eu não me engano, na pandemia.
E foi por causa disso, assim, foi um dos fatores que fez com que ela tivesse essa ideia pra esse livro. Porque o livro tem mesmo uma vibe meio de Gossip Girl, porque tem ali uma pessoa que a gente não sabe quem é, né, que tá mandando mensagens expondo os podres de alguns alunos. A gente tem todo essa tensão, essa vibe muito parecida mesmo com Gossip Girl. Eu fui muito viciada em Gossip Girl. Começou com DLC, depois Gossip Girl. Eu fui realmente viciada nas duas séries. Eu demorei um pouco pra terminar Gossip Girl, porque teve uma hora que eu me irritei com aquela série. Mas eu finalizei e é uma das séries, assim, adolescentes que eu mais gosto, mas ainda assim passava muita raiva com essa série. E aí, nesse livro, tem muito disso, assim, realmente tem uma vibe bem parecida, mas a protagonista, ela é meio Blair Waldorf, e assim, é irritante, porque ela é uma pessoa meio fútil, ela é uma pessoa meio superficial, assim, ela só faz amizade com as pessoas por interesse, ela até tem um amigo lá que é uma amizade mais verdadeira, digamos assim, mas no geral ela só se aproxima das pessoas por interesse, porque ela quer ser essa, né, a maioral da escola, ela quer ir para as melhores faculdades, como eu já tinha comentado aqui, então tem muito disso e é bastante irritante. Já o Devon, que é o protagonista masculino, eu já gostei bem mais dele, porque ele é humildão, né? Ele mora ali numa região bem mais pobre da cidade, então ele é uma pessoa, assim, que passou por já poucas e boas, o pai dele tá preso, umas coisas bem, assim, tensas, então ele não me irritou. Porém, gente, tenho que também ser justa aqui e falar que é um livro que tem, sim, uma proposta diferente, porque ainda que ele tenha essa coisa da escola, né, essa vibe meio Gossip Girl, ele é um livro que vem com uma proposta de falar sobre racismo estrutural, que a gente não aguenta mais ouvir esse termo, né? Ele foi usado à exaustão e banalizado muitas vezes aí nos últimos anos, mas é um livro que vai falar, assim, sobre racismo estrutural e como que o racismo, ele tá presente nas mais diversas esferas da sociedade. A gente logo percebe que esses ataques estão acontecendo, essas fofocas, essas coisas estão acontecendo ali por essa entidade, essa pessoa, né, que ninguém sabe quem é, expondo os podres ali dos alunos. A gente vê que a motivação é racial. Então a gente já começa a entender ali a abordagem, né, da autora, e também na nota da autora ela fala sobre isso, que esse livro ela escreveu especificamente para adolescentes negros, para que eles entendam como funciona esse sistema, porque ela também, na vida dela, passou por isso. Ela fala que nunca chegou, né, nos níveis que chega nesse livro, obviamente, né, uma história de ficção, mas que ela já vivenciou muitas situações em que ela viu ali, ela sentiu na pele, ela viu como que o racismo funciona. Então, é um livro que eu acho, é aquele típico livro que todo adolescente tem que ler. Eu acho que é bem por esse caminho, assim, que eu seguiria se eu fosse recomendar esse livro. Se eu fosse, não, estou recomendando, né, porque eu gostei do livro, mas eu recomendaria especificamente para pessoas mais jovens, tanto pessoas não brancas quanto pessoas brancas, precisam ler esse livro e entender um pouco mais como que funciona mesmo, sabe, esse sistema, como que as coisas são ali muitas vezes facilitadas. Muitas vezes é isso, o sistema, ele permite que as coisas aconteçam, né, da forma que elas acontecem, ele facilita a violência, ele facilita, ele permite, ele compactua. E como eu disse, né, no início aqui dessa minha fala, isso está nas mais diversas esferas da sociedade. Então, muitas vezes de quem a gente menos espera, muitas vezes de organizações, de não apenas pessoas físicas. Então, é um livro que tem, assim, um conceito muito interessante e fácil, assim, simples de entender. Principalmente quando a gente pensa que o público-alvo desse livro é um público mais jovem. Então, por tudo isso, acho que é um livro que vale a pena ser lido, principalmente por pessoas mais novas ou pessoas que não se importam de ler livros que têm esse background mais da escola mesmo, ali do ensino médio, e não se incomodam com isso, gostam de Gossip Girl, gostam dessa vibe. Eu me incomodei bastante com essas coisas, mas assim, gente, é uma questão totalmente pessoal, porque eu já não consigo mais aproveitar tanto essas leituras que tem esse tipo de contexto ali, né, de ambientação. Já não são livros assim que eu consigo me conectar tanto, que eu consigo gostar tanto. Eu acho que se fosse o mesmo livro, a mesma história, porém, se passando já na faculdade, eu teria gostado mais. Então, foi realmente uma questão pessoal, mas achei um livro bom, acho que ele ficou ali entre 3,5, 4 estrelas, então acabei fechando aí com uma nota de 3,75, né, minhas notinhas quebradas que eu adoro. Eu recomendo sim, mas com todas essas ressalvas aqui que eu falei. Eu acho que esse livro tem alguns gatilhos, tá, então ele aborda temas assim como, além obviamente do racismo, vai abordar um pouco sobre homofobia, vai falar também sobre o sistema carcerário americano, então ele tem ali um pouco de violência também, tem algumas cenas assim de violência. Eu achei o final legal, ainda que um pouco idealizado, ainda assim eu achei o final bom, porque, né, gente, o livro já passa todo o tempo ali com uma vibe tão pesada, falando de assuntos tão sérios, que eu achei legal a autora dar um pouco de esperança no final. Ela traz um final bastante esperançoso, um final que tem, assim, acho que esse objetivo mesmo de não focar apenas no aspecto negativo,
mais uma vez, tendo em vista que é um público-alvo um pouco mais jovem. Então, é importante. Se fosse um livro para adultos, poderia ser um final mais desesperançoso, mas por ser um livro para jovens, eu acho que faz todo sentido ele ter o final que ele teve, e é isso, né? Então, fica aí essa recomendação ainda aqui com algumas ressalvas. Eu só concluí esse livro, então, nesses últimos tempos. Eu sigo na leitura dos outros 2 livros que eu já comentei com vocês. Hoje de manhã eu li um pouquinho de A Janela Sombria, né? Tirei um tempinho aqui na parte da manhã antes de eu começar a trabalhar para ler. E também pretendo ler mais um pouco desse livro ainda hoje. E é isso, né, gente? Agora sobre comentários aleatórios. Gente, Taylor Swift está noiva. Vai casar. Olha só, quem diria. A coitada me esperou lá 6 anos para ser pedida em casamento. Não teve nem um anel de papel. E agora, finalmente, veio aí o momento. Achei belíssimas as fotos, inclusive. Muito feliz pela querida. Espero que ela tenha realmente encontrado o amor da vida dela. Acho que essa foi a notícia que mais impactou, né, a todos nós nos últimos tempos. Lembrei que eu não mostrei pra vocês como ficaram as unhas, né? Mostrei que eu tava pintando as unhas, mas eu não mostrei como que ficou. Já mostrei a referência, né, pra vocês, mas ficou assim, ó. Tava tentando fazer uma coisa diferente, só que como eu não tenho habilidades com nail art, as coisas diferentes que eu faço é tipo isso aqui, assim, eu pinto cores diferentes, uma de cada cor, eu sou assim. Mas não me peço pra fazer desenhos, porque não tenho habilidades manuais. Então eu só realmente fiz essa brincadeirinha aqui que de vez em quando eu gosto de fazer. E agora falando de coisas não tão felizes, estou triste porque não vou no I Wanna Be Tour. Queria muito ir, gente, vai ser sábado agora. Vou ter algumas bandas que eu gosto muito. Eu estou muito triste de perder o show do Yellowcard, porque é uma banda que eu ouvi muito na adolescência e eu queria muito ter a oportunidade de ver o show deles. Mas, enfim, mais uma vez tenho que ser uma adulta responsável e não posso sair gastando com o que não devo. Inclusive, eu tava refletindo esses dias sobre isso, né, que, assim, nossa, como eu não fui em shows esse ano. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas esse ano a situação tá bem complicada e eu não tô conseguindo, eu tô tendo que priorizar outras coisas e não tô conseguindo ir pra nenhum show praticamente. Eu só fui, em março eu fui em um show de uma banda também que era da minha adolescência e agora em setembro eu vou nos Backstreet Boys, mas fora isso, eu acho que esse ano eu não vou mais em nenhum show e eu tô bem triste assim com isso, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas como eu disse, prioridades, né? Infelizmente tô tendo que priorizar outras coisas na minha vida, né? Questões financeiras mesmo. Tenho fé que ano que vem eu vou voltar para o meu padrão de ir em vários shows no ano. E acho que é isso, gente, que eu tinha pra comentar. Então, domingo tem piquenique. Inclusive, fiz o pedido do livro ontem. Tava tentando, né, ver se baixava novamente, porque ele chegou a ficar na promoção. Quando ficou na promoção, eu não comprei. Mas eu não podia esperar mais, né, tanto porque, enfim, já é no domingo, né, eu preciso receber o livro antes. Então, acabei pagando o preço sem desconto, estou triste, mas comprei um outro livro junto que estava na promoção. Então, quando os livros chegarem, eu mostro pra vocês qual foi o outro que eu comprei, um livro que eu tô bem animada pra ler. Vai ter unboxing, então, também aqui nesse vlog. Essa semana eu mostrei pra vocês, né, que eu fiz um matcha, que não sei se vocês sabem, não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto muito de matcha. E aí eu fiz um matcha com morango, que deu parcialmente certo, tá? Ele não ficou esteticamente como eu gostaria, mas o sabor tava gostoso. E aí hoje eu resolvi fazer um outro tipo de matcha, que é com água com gás, tipo um refrigerante de matcha. Com morango também, vamos ver se vai dar certo, tá? Eu vou tentar pela segunda vez fazer uma receita de matcha. A outra, só a estética dela que ficou muito esquisita, mas o sabor não tava ruim. Mas agora eu vou tentar fazer essa outra e ver se dá certo. Esqueci de pegar o tripé, então vou filmar assim, tudo tremido mesmo. Bom, já fiz aqui o xarope de morango, que é tipo só morango com açúcar. Eu vou colocar agora água com gás, colocando na ordem que fala lá. E, por fim, agora vem a hora da verdade, vou colocar o matcha. Gente, por que tudo que eu faço fica assim? A estética nunca fica bonita. No vídeo tava tão bonitinho. Vou colocar um print aqui pra vocês verem. Expectativa e realidade. Que saco! Pior que ficou bom. Mais uma vez, a cara é horrível, mas pelo menos ficou gostoso. Estou aqui com a minha caixinha que peguei hoje de manhã. Ela chegou ontem. Chegou em um dia, né? Eu pedi e já chegou ontem mesmo, só que eu não deu tempo de ir lá pegar. Eu fui pegar hoje. Vou mostrar pra vocês, além do livro da Aline, o que mais chegou aqui. O livro da Aline, né, que eu já tinha comentado com vocês que estaria aqui. Comprei pra poder autografar. Agora o outro livro, que eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Que lindo! Em Algum Lugar Além do Mar, do T.J. Klune. Esse aqui é a
a continuação de A Casa no Marcerulho. Não ia ter continuação, né? Não era pra ter continuação, mas enfim, já que o autor fez, vamos ler. Eu acho que ele tem mais ou menos o mesmo tamanho do primeiro livro, pelo que eu tô vendo aqui, ele não é muito grande. Eu agora estou dividida, estou em dúvida, porque eu queria muito ler Além da Porta Sussurrante, do autor, e agora eu tô em dúvida se eu ler esse aqui antes, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aproveitei que ele baixou um pouco pra já incluir nessa compra e estou muito feliz de ter esse livro, apesar de estar um pouco desconfiada, né, dessa leitura. Eu ouvi coisas muito positivas, então acho que nos próximos meses eu vou ler esse aqui. Provavelmente eu vou priorizar Além da Porta Sussurrante antes, porque já é um livro que eu tô com a intenção de ler há mais tempo, mas esse ano com certeza vem aí. Queria só aproveitar que eu tô aqui pra comentar rapidinho que eu já passei da metade desse livro, ainda que ele não esteja sendo uma leitura tão rápida, porque eu mesmo não estou pegando pra ler tantas vezes, eu tô gostando muito. Então, hoje eu vou ver se também consigo priorizar. Ontem eu li uma quantidade razoável de páginas e hoje eu vou tentar priorizar novamente essa leitura, porque é uma questão de honra terminar esse livro até o fim do mês, que já é tipo no domingo. Então eu vou fazer o possível pra conseguir terminar essa leitura, mas só queria dizer que tá sendo tudo. Torçam por mim para que eu consiga terminar até domingo. Gente, vamos ter que aceitar que neste vlog, em alguns takes, nós teremos o áudio bom com o microfone, em outros não teremos, tá? Porque é isso, assim. Nem sempre eu lembro de pegar. E aí, quando eu não lembro, paciência. Mas eu estou aqui para fazer novamente um unboxing. Só que dessa vez é um unboxing surpresa, até pra mim, porque eu não sabia que eu ia receber esse livro. A editora geralmente manda e-mail antes, né, de enviar o livro. E dessa vez eles não mandaram, ou eu que não vi, mas enfim. Eu tô considerando que eles não mandaram, porque eu sempre vejo os livros que eu vou receber antes, por causa desse aviso que eu vejo por e-mail. E aí o livro chegou aqui de surpresa hoje. Então, assim, tá, né? Vamos aceitar. Eu já olhei porque eu sou curiosa, já olhei na nota fiscal que livro que é, e fiquei bem feliz, porque é uma sequência de um livro que eu já recebi, um incentivo pra eu ler sem mais enrolação. Quem me mandou foi a Companhia das Letras. Este pacote tá, tipo, JBC aqui, eu tava achando que era quadrinho, já falei, meu Deus, que quadrinho que eles vão mandar, né? Mas não é não. Uma Maldição Cravada em Osso. Essa aqui é, ó, Saga do Sem Destino. Já que tá escrito saga aqui, agora tenho minhas dúvidas se isso aqui é uma duologia. Mas eu recebi o primeiro também da editora, né, no caso da Seguinte, né, do selo da Seguinte. É uma série de fantasia e é da mesma autora, Danielle L. Jensen. É uma autora também de uma outra série que também já foi publicada pela companhia, enfim, pela Seguinte. E veio um pôster também. Aquela velha história da gente não saber o que fazer com pôster, né? Mas enfim, eu vou até pegar aqui o outro livro pra vocês verem os dois juntinhos. Um momento. Peguei aqui os dois livros, gente, pra vocês verem. Tá meio difícil que eu tô segurando o microfone aqui com a mão, mas enfim. Eu vou mostrar direito, peraí. Então são esses aqui, né, o primeiro, eu recebi não faz tanto tempo, eu acho que foi esse ano até que eu recebi esse primeiro, né, gente, eu já não me lembro mais. Gente, gosto muito dessas capas, viu, mas aquela coisa, tava achando que era uma duologia, pelo visto eu tinha esquecido, que tá escrito que é Saga do Sem Destino, já no primeiro livro, né, obviamente, eu que esqueci dessa informação. Então é isso, gente, só queria realmente fazer esse unboxing aqui pra não deixar pra depois, e em breve venho para a gente falar sobre as coisas que prometi, né, TBR, leitura, aquela coisa toda. Amanhã é o dia, inclusive, do piquenique, estou muito animada. Até fiz a minha unha, gente, na cor da capa do livro, dos detalhes da capa do livro. Tá combinandinho, né, porque eu sou dessas. Até mais, logo logo a gente conversa de novo. Porque a Glória, a mulher que não está, eu me incomodei com isso, porque o nome dela é uma metáfora em si mesma, né? Se a Glória não está, tem alguma coisa errada com isso. Então, gente, acabou que sem intenção nenhuma, esse aqui está virando, ou já virou, um vlog
de unboxings e recebidos. Eu não tinha intenção nenhuma de que isso acontecesse, mas aconteceu, né? Está acontecendo. Leitura que é bom a gente quase não tem. Eu estou esperando eu terminar Uma Janela Sombria. Se Deus quiser, vem aí, eu vou terminar esse livro amanhã, pra daí sim eu fazer o último update do vlog. E até agora também nada das outras coisas que a gente conversou, né? Até agora nada daquilo que eu falei que eu ia fazer, eu fiz. Eu me dei o prazo de até quinta-feira fazer tudo isso que eu planejei fazer, pra poder encerrar esse vlog até quinta, afinal de contas, depois é o meu aniversário, e eu quero começar um novo vlog no dia do meu aniversário. Domingo teve encontro do piquenique literário, foi muito legal, gente, a presença da Aline Bay, foi maravilhoso ouvir ela falar sobre o livro, devidamente autografado, atualizei minha foto com a Aline, inclusive, então assim, só alegria, o domingo foi um dia muito, muito gostoso, e no piquenique, minhas amigas me deram presentes já de aniversário, já ganhei alguns presentes, e eu vou começar a mostrar aqui o que tem a ver com esse vlog, né, afinal de contas, livros. Eu ganhei Temporada de Cura no Ateliê Soio. Um dos temas, que acho que se eu não me engano vai ser o tema de novembro, lá do Piquenique Literário, é o tema da literatura de cura, e esse aqui foi um livro que eu sugeri pra gente ler. Não foi o livro que ganhou, a gente vai ler Amêndoas, se eu não me engano, e acho que por isso que elas lembraram de mim quando viram esse livro e me deram de presente esse aqui. Eu, inclusive, até já tenho o e-book dele, mas a capa dele é tão fofinha, então muito obrigada, meninas, né, o meu grupinho lá da patrulha, a gente sempre presenteia uns aos outros, e além disso também ganhei uma camiseta pra mim no show dos Backstreet Boys, estou muito animada pro The Town, que é daqui a 10 dias, no momento que estou gravando esse update, e elas também me deram maquiagem, enfim, foi tudo. Ainda sobre o tema presentes, hoje chegou um presente aqui em casa, essa caixinha que chegou de surpresa, né, eu recebi a notificação de que tinha chegado uma encomenda pra mim, e que era da Amazon, e eu fiquei assim, gente, meio que eu não fiz compra na Amazon pra chegar agora, né, mas aí, meu amigo, G, mandou uma mensagem, falou assim, não chegou nada aí não, pra você, e aí eu, tá, agora eu entendi então o que foi que chegou. E aí, assim que ele mandou mensagem pra mim, eu fui lá buscar e está aqui em minhas mãos, então vamos ver o que o G me deu de presente, creio eu que de aniversário, né, adiantado. Temos um recadinho. Eita, vamos de mais Cosmere na sua vida. Feliz aniversário de G. Ai, meu Deus. Passou pela minha cabeça ser um certo livro. Vamos ver se eu acertei, porque quando eu vi que era ele que tinha mandado, quando ele me falou que ele tinha mandado alguma coisa, passou pela minha cabeça, eu já pensei assim, quais livros do Brandon Sanderson estão na minha wishlist? E aí veio um na minha cabeça que eu falei, putz, provavelmente é esse, mas vamos ver se eu acertei, porque, né, tem mais de um livro lá na wishlist do Brandon Sanderson, então vamos ver qual ele escolheu. Não foi o que eu pensei. Gente, eu pensei que ele ia me dar o História Secreta. Errei feio. Nem passou pela minha cabeça que você fosse me dar Trash. Meu Deus, muito obrigada. Gente, nossa, eu queria muito esse livro. Já faz muito tempo que eu tô namorando. Ele está há muito tempo da minha wishlist. Então, muito obrigada, G. Ai, tô muito feliz. Nossa, e assim, até onde eu sei, ele pode ser lido em qualquer momento, né? Quem sabe já vem aí. Mesmo sem eu ter lido outras coisas. Porque, por exemplo, recentemente eu comprei o Warbreaker. Deixa eu até tirar esse plástico aqui. Então, recentemente eu comprei o Warbreaker. Não faz muito tempo que eu comprei. E o Warbreaker eu sei que é um livro que a gente tem que, assim, você pode ler ele de forma independente, mas algumas pessoas também dizem que é bacana você ler primeiro o Mistborn, né, a Primeira Era, pra depois pegar o Warbreaker. Então, que lindo! Meu Deus! Nossa, é muito bonito. Tem umas ilustrações, eu não quero ver tudo pra não me dar spoiler, mas assim, ai, que lindo. Gente, que edição mais linda. Nossa, Gê, muito obrigada de verdade. Nossa, fiquei muito feliz. Ele provavelmente vai ser lido antes de eu terminar a Primeira Era de Mistborn. Ele é um livro que eu sei que você pode ler de forma um pouco mais independente. O Warbreaker, não. Então eu comprei o Warbreaker porque ele ficou, assim, teve algum momento ali que baixou muito o preço, e aí eu vi que tava valendo muito a pena, acabei comprando, mas ele só vai ser lido depois que eu terminar a Primeira Era. Esse ano ainda eu vou ler o Poço da Ascensão. Não garanto que eu vou ler o último, que eu agora não lembro mais o nome, Herói das Eras, acho que é isso, né? Eu não sei se eu vou finalizar a Primeira Era, mas pelo menos o Poço da Ascensão eu vou ler. E aí, quem sabe, também leia esse aqui, antes de terminar a Primeira Era, porque esse aqui é um livro que eu quero muito ler há muito tempo. Então é isso, gente. Olha, mais recebidos / unboxings aqui, e espero que no próximo update eu traga, de fato, leituras, né? Porque é o que está faltando nesse vlog.
Galera, sinto decepcioná-los, mas eu não vou cumprir exatamente o que eu falei que eu ia fazer, tá? Porque eu tinha falado que eu ia trazer uma atualização antes de encerrar o vlog, mas isso não vai acontecer. Eu vou encerrar o vlog agora e trazer todas as atualizações que eu tenho pra fazer, falar da TBR de setembro. E é isso, até porque nós já estamos no dia 6 de setembro. Eu queria ter terminado esse vlog 2 dias atrás, eu queria terminar antes do meu aniversário já passou. Então, assim, vou tentar encerrar esse vlog com todas as coisas que eu tinha planejado falar, né? Enfim, tudo culpa do bendito livro, que eu enrolei demais pra terminar. Se eu tivesse conseguido terminar esse livro antes, as coisas teriam tomado um rumo um pouco diferente. Mas vamos começar então, sem mais enrolação, a falar da leitura que eu concluí. A única leitura que eu concluí nesses dias, que foi, obviamente, Uma Janela Sombria. Gente, gostei bastante desse livro. Esse aqui foi pra mim mais um hype que se confirmou, um hype que eu entendi o apelo, eu entendi por que tanta gente gosta, ainda que eu não concorde 100% com algumas coisas que as pessoas falam desse livro. Muita gente fala que esse aqui é um livro muito sombrio, que ele tem uma vibe muito dark, assim, e que é bom pra quem gosta desse tipo de fantasia. Eu não concordo 100% com isso, eu acho que ele é um livro que, ainda que tenha uma protagonista um pouco mais velha, ela tem, se eu não me engano, 20 anos aqui. Ele ainda é um livro que lê um pouco como um YA, tá? Então ele tem, eu não sei explicar, gente, tem livros que a gente lê, principalmente livros de fantasia, que por mais que ele tenha os personagens mais velhos, por mais que até assim os personagens não sejam imaturos, eles tenham ali sim uma maturidade, que é o que acontece aqui. Eu não acho que a protagonista seja imatura, eu não acho que as relações trabalhadas aqui sejam imaturas. Eu não sei se é alguma coisa na escrita, mas tem livro que parece que soa como um YA mesmo não sendo. Então eu não sei explicar exatamente por que esse fenômeno acontece, mas é uma coisa que acontece com esse livro. Mas de forma alguma eu tô criticando, não é que eu tô achando que isso aqui é um defeito do livro, mas eu acho que por ele ter essa característica, na minha opinião, de não ler tanto como um livro adulto, por causa disso eu não sinto que ele seja um livro tão sombrio. Eu gostaria que ele fosse um pouco mais a fundo nesse sentido. Queria que ele tivesse sido mais sombrio, sabe? Eu esperava mais desse aspecto que me prometeram, digamos assim. Muita gente falou que essa era uma característica da história, e eu não encontrei tanto isso. Eu encontrei mais nos últimos capítulos por causa de um certo acontecimento, que quem já leu vai saber do que eu estou falando. Tem um certo acontecimento ali que deixa, assim, a história bem mais sombria do que ela era no começo. Então, agora eu tô, inclusive, muito curiosa pra ver como é que a autora vai lidar com essa situação que aconteceu aqui no final. É um livro que meio que deixa ali um grande ponto de interrogação sobre uma situação, e tem que ler a continuação, não tem como. Eu tô doida pra ler ainda esse ano. Eu não tenho o livro aqui. Eu tenho ele no Esquilo, então talvez eu até comece a ler o e-book antes de comprar o livro físico. Vamos ver, porque eu tô realmente muito curiosa pra ver o que vai acontecer. Mas, assim, eu gostei de muitas coisas desse livro. Eu gostei da ambientação, eu gostei dos personagens, eu gostei da mitologia. Eu queria que tivesse tido um pouco mais, assim, de mitologia. Eu queria que tivesse explorado um pouco mais a mitologia que a autora criou, porque eu acho que a autora não se aprofunda tanto, assim. Ela explica muita coisa, até repete algumas coisas várias vezes, assim. Talvez poderia ter um pouquinho menos de repetição de certos conceitos pra poder abordar outras coisas. Então, essa coisa da magia que vem de cartas é uma coisa bem diferente. Eu não me lembro de já ter visto isso em alguns dos livros que eu já li de fantasia, então achei isso bem legal, bem diferente. Gostei de como funciona mesmo a questão da magia, como ela é usada, então achei bem legal esse sistema de magia. Eu gostei dos personagens, como eu já falei, gostei do romance, achei que é um romance, assim, ele é mais slow burn, ele é mais pra essa vibe, assim, de slow burn, que eu prefiro, né? Eu particularmente gosto muito de romances um pouco mais lentos, não gosto dessa coisa de, amor à primeira vista, né? Aquela coisa toda, eu não gosto disso, então eu curti bastante que tem essa vibe um pouquinho mais ali, você fica naquela expectativa, vai se criando aquele clima, então eu gosto muito mais. Não sei se isso é relevante pra todo mundo, mas enfim, esse livro ele tem uma cena hot que eu me lembre, tá? Não é nada muito absurdo, assim, é uma cena que não é super detalhada nem nada, mas ela existe, então se é uma coisa que você leva em consideração, fique sabendo que esse livro tem sim uma ceninha, ele é mais voltado pro desenvolvimento da protagonista, principalmente, pras relações que ela vai formando ao longo desse livro, as alianças que ela vai formando, enfim, tem toda uma busca aqui, né, tem como se fosse uma grande aventura que a gente vai acompanhar ao longo da história, né, de um certo grupo de pessoas que tá atrás de um objetivo e a protagonista vai ajudar essas pessoas a alcançar esse objetivo. Então, essa é a premissa da história, é em torno disso que o livro vai girar. Como
Como eu falei, eu gostei bastante do romance, eu achei o par romântico aqui. Foi um personagem que eu gostei muito porque eu achei que ele foge um pouco desse padrão, assim, que a gente às vezes vê em fantasia. Ai, do cara misterioso, ai, como ele é mau, ai, meu Deus, como ele é sombrio, como ele é misterioso. Tipo, ele tem um pouco disso, mas não é aquela coisa Sarah J. Maas. Então, eu gostei bastante disso, por ele ser uma pessoa mais normal. Tem sim questões ali, ele tem sim aquele ar meio misterioso, mas não é uma coisa absurda, assim, que às vezes a gente vê em livros de fantasia. E a protagonista não é uma sonsa, então também muito, muito bom isso. Sempre bom ver protagonistas que não são sonsas. Ela é uma pessoa que já tem muitas questões aqui pra lidar, por causa da condição que ela tem, de ser uma pessoa que tem magia, né, e isso é uma coisa proibida aqui nesse reino, então ela tem que sempre estar ali se escondendo, né, ninguém pode saber desse segredo dela, e ela vive com uma entidade, digamos assim, na cabeça dela, então ela já tem muita questão pra lidar, e eu acho que isso fez também com que ela se tornasse um pouco mais madura, e não fosse uma pessoa que não sabe lidar com as próprias questões, e com sentimentos, e com coisas. Ela tem sim alguns pontos a trabalhar, assim como todas as pessoas, né, todo mundo tem, mas ela não é uma sonsa, então achei isso muito bom. No geral, gente, achei que 4 estrelas é sim uma nota muito justa pra esse livro. Estou com expectativas de gostar mais do segundo ainda, porque agora eu acho que como a história já se estabeleceu aqui, todas as coisas que a gente precisa saber, então acho que tem grandes chances de eu gostar ainda mais do segundo, mas gostei bastante desse aqui também e recomendo. Só foi uma pena que eu tenha demorado tanto pra ler esse livro, mas foi uma questão de organização minha mesmo, de não ter conseguido pegar esse livro tantas vezes quanto eu queria. Se eu tivesse me organizado melhor, eu teria conseguido ler esse livro muito mais rápido do que eu li, porque não é uma leitura lenta de forma alguma. Agora vamos falar de TBR? Eu pensei em várias coisas, pensei em formas de, né, que eu queria montar TBR, tá? Mas eu acabei decidindo não usar nenhum método específico, eu só olhei mesmo os livros que eu estou mais, assim, precisando ler, né, alguns que são, de certa forma, meio que obrigatórios, e outros que eu tô adiando a leitura há muito tempo, e falei, não, esses vão ser os livros que eu vou ler em setembro. Eu posso acrescentar outras coisas, mas esses aqui são os livros essenciais, assim, pra setembro, que eu vou falar aqui. Infelizmente, só um deles é livro físico. Eu, como uma pessoa que continua tentando ler livros físicos, sigo falhando miseravelmente. Então, por isso que eu vou deixar essa coisa de fazer sorteio ou coisa do tipo pra outubro, e sim, com foco em livros físicos. Mas chega de enrolação, vamos começar a falar, então, sobre as minhas prioridades para o mês de setembro. Começando, então, com um livro que vocês já viram aqui no vlog, Em Algum Lugar Além do Mar. Eu vou ter que ler esse livro. Não vai ter como. Eu vou ter que pular Além da Porta Sussurrante e ler esse aqui antes, porque simplesmente não vai dar. Eu já estava, assim, de olho nele, né, desde que eu consegui, né, comprar, eu adquiri ele. Eu já tava com aquela coisa assim de, ai, queria tanto ler, quero tanto, né, dar continuidade a essa história. Tô tão curiosa pra ver como que é. E aí uma amiga minha, Dona Juliana, me chamou e falou assim, você não quer fazer uma Buddy Read? Tô querendo ler esse livro agora, você não quer ler? Aí eu falei, pronto. Era o empurrãozinho que faltava pra eu colocar esse livro na minha TBR de setembro. Então, este aqui até o momento é o único livro físico da minha TBR de setembro, mas é o livro também, né? E é um livro que eu acabei de comprar, então acaba que me ajuda muito nessa coisa de não deixar o livro empoeirando ali, né? De deixar ele parado, né? Pegando poeira. Ele vai já ser lido. Acho que também, mesmo que eu não esteja priorizando tanto as leituras dos livros físicos, pegar um que eu acabei de comprar também é algo muito positivo. Então, é isso, gente. Esse aqui é o primeiro livro aí da minha TBR. Agora, uma coisa que eu fico meio na dúvida é assim, eu não tô acostumada a fazer TBR, né? Assim, não dessa forma, de tipo, postar minha TBR, eu não sou muito de fazer isso. Então, eu fico na dúvida se eu considero os livros que eu estou lendo no momento. Eu acho que sim. Então, eu vou, né, já falar pra vocês os 2 livros que eu estou carregando comigo. Quer dizer, na verdade, um eu estou carregando comigo de agosto e o outro eu comecei, acho que faz 2 ou 3 dias que eu comecei. Então, ele já está na TBR porque eu já estou lendo, mas eu comecei a ler ele em setembro. O que eu estou trazendo de agosto é Kentuckys, que eu já comentei aqui no vlog, mas não vou falar nada dele, vou deixar pra falar sobre ele no próximo vlog, que eu ainda tô, infelizmente, meio que empacada na leitura, não consegui andar muito, então eu vou deixar pra fazer mais comentários sobre essa leitura quando eu passar da metade. E o que eu comecei recentemente foi, eu vou ter que olhar aqui, eu vou ter que colar aqui o nome do livro, porque eu não consegui decorar e o nome é em inglês, então é mais difícil ainda. A Witch's Guide to Magical Innkeeping. Vou deixar a capa aqui pra vocês verem, este é o novo livro da mesma autora. Fui atrás aqui do nome do livro em português, porque eu também li o livro dela em inglês, então é mais fácil falar em português, que é A Sociedade Super Secreta
Secreta de Bruxas Rebeldes. É a mesma autora desse livro. Eu achava que ele ia ser meio que uma continuação, mas eu acho que, na verdade, ele se passa no mesmo universo só. Então, posso estar falando bobeira aqui, mas acho que não. Acho que é um livro que se passa no mesmo universo, porque ele também tem a mesma temática, né? Que é essa coisa das bruxas. Falar um negócio pra vocês que eu não li a sinopse desse livro, então eu não consigo falar a sinopse pra vocês porque eu não li. Então eu não vou nem falar nada sobre esse livro agora. Eu já li consideravelmente, mas eu não vou falar nada sobre ele. Vou deixar também pra comentar sobre ele no próximo vlog, porque o objetivo aqui é falar de TBR e não de opinião de livro. Aí um que eu já estou enrolando há muito tempo e não vai ter jeito, eu vou ter que pegar ele pra ler agora em setembro, é Lírio Azul, Azul Lírio, da Meg Stivader, da série dos Garotos Corvos. Eu estou fazendo esse compromisso comigo mesma, acho que eu vou continuar essa série. A discussão das meninas da LC já passou faz tempo, mas não tem problema, eu vou ler e eu vou assistir a live delas. Vamos ver se agora, no terceiro livro, eu gosto mais, ou se realmente, gente, vou ter que aceitar de uma vez por todas que Meg Stivader, ou pelo menos essa série específica, não é pra mim. E outros 2 livros também que eu coloquei na minha TBR para setembro são um que eu já tô querendo ler há muito tempo. Eu comprei esse livro em e-book quando ele lançou, assim, tipo, 2 dias antes do lançamento dele, porque ele me interessou muito, eu já tinha ouvido muita gente falar dele na gringa. E quando chegou aqui, comprei e até agora não consegui encaixar ele nas minhas leituras, mas não vai passar de setembro. É Os Descaminhos de June Farrell. Sei de algumas pessoas que confio muito na opinião, que já leram aqui no Brasil, que gostaram, então eu estou bem, bem, bem curiosa. Por último, é dos livros que eu tenho pra trazer aqui pra vocês, mas não significa que serão só esses que eu vou ler. Temos o livro do Riley Sager chamado With a Vengeance. Esse livro faz parte do clube do livro da Keila, então eu vou também pegá-lo aí pra ler. Eu acho que ele foi a leitura de julho, esse livro, então não tô tão atrasada assim, mas vou pegar então agora pra ler, pra não ficar, né, acumulando leituras que eu não fiz. E acho que é isso, gente, assim, teoricamente também tem o livro do Piquenique Literário, mas eu vou falar a verdade pra vocês, eu não sei se eu vou conseguir ler esse livro a tempo, eu não sei se eu vou conseguir comprar o livro a tempo, ler antes da discussão, eu não sei como vai ser. Tem a presença do autor, eu agora esqueci o nome do livro, acho que é Gótico Nordestino, se eu não me engano, vou deixar a capa aqui, mas eu ainda tô vendo se eu vou conseguir ler esse livro, se eu vou comprar a versão física, se eu vou no e-book, eu realmente não sei do que eu vou fazer, então ele vai ficar meio que em stand-by aí, aguardando ver se eu vou conseguir ler ou não, porque eu tenho dias um pouco atribulados pela frente, então como já tem vários que eu comentei com vocês que são prioridade pra mim, eu não sei se eu vou conseguir encaixar esse. Vamos ver o que vai acontecer. E é isso então, gente, olha, o que eu tinha pra comentar de livros é isso. Como eu disse, ontem foi meu aniversário, ontem foi um dia em que, né, aqui vocês já devem ter percebido que eu tenho meio que uma tradição, eu sempre passo meu aniversário, assim, os últimos aniversários eu venho passando sempre em casa, né, no dia do meu aniversário. A minha mãe sempre faz um bolo pra mim, então eu gosto muito de passar esse momento, assim, só a gente mesmo da família, e ontem não foi diferente, a gente também fez isso, né, eu faço aniversário junto com a minha mãe, então a gente fez isso tanto no aniversário dela quanto no meu, e foi super tranquilo, super gostoso, assim, foi um dia em que, mais uma vez, assim, eu sou muito grata, sabe, pelo carinho que eu recebo das pessoas, porque eu não sou a pessoa que, nossa, super ama aniversário e tal, já amei mais aniversário antes, hoje em dia eu não sou uma pessoa tão assim, né, com aniversário, mas não dá pra negar que é muito bom receber o carinho das pessoas e se sentir especial nesse dia, né, eu acho que tudo que a gente puder fazer pra se sentir especial, não só que dependa dos outros, mas pensando mais de uma forma individual mesmo, que a gente puder fazer pra se sentir especial pra gente mesmo, a gente tem que fazer. Então eu tô até meio que focada, assim, esse mês, em todo dia fazer alguma coisa que eu gosto, todo dia tentar fazer algo que me traga um sentimento positivo, sabe? Como forma de celebrar mesmo esse mês em que eu, né, viro aí mais um ano, faço mais uma primavera. Então eu tô tentando ter um pouco desse foco, assim, sabe? De todo dia fazer uma coisa boa, pode ser uma coisa mínima. Nem tudo, sabe, envolve comprar algo ou, sabe, fazer algo fora de casa. Pode ser coisas, assim, mínimas mesmo. Tomar uma bebida que eu gosto, ler um livro, qualquer coisa, sabe? Ter um momento de autocuidado comigo, assistir uma série, assistir um filme, qualquer coisa. Todos os dias eu estou tentando fazer isso e eu ainda não comecei, mas eu pretendo anotar no meu planner todas essas coisas boas que eu fiz ao longo do mês. Eu preciso, enfim, acho que amanhã eu vou sentar e vou começar a anotar o que eu fiz essa semana e vou tentar fazer isso durante todo o mês pra realmente refletir um pouco sobre essas pequenas coisas, sabe? Que trazem felicidade, que a gente faz pelo nosso bem-estar. E nem sempre são coisas que a gente faz, mas também coisas que acontecem com a gente, sabe? Então, nem tudo vem de uma iniciativa nossa, mas também tem coisas que acontecem no dia que deixam a gente feliz, então isso também vou considerar como coisas assim pra eu anotar, pra eu lembrar desse mês, porque, como eu falei, eu não venho sendo uma pessoa assim que tá amando ultimamente comemorar aniversário, né? Porque a idade vai ficando mais séria, né, gente? A gente não tá mais brincando, né? Eu não tenho mais 22 anos pra colocar a musiquinha da Taylor Swift, sabe? Eu já tô chegando ali numa outra fase da minha vida, então acaba que a idade vai ficando mais séria, a gente vai tendo mais responsabilidades, a gente vai, tipo, meu Deus do céu, eu realmente sou adulta, né? Eu realmente tenho que
essas coisas, e a gente começa a pensar sobre expectativas da sociedade em cima da gente, coisas que a gente quer fazer, coisas que a gente tem que fazer, ou será que a gente tem que fazer mesmo? Então, muitas reflexões aí sobre todas essas questões de envelhecer, fazer aniversário, enfim, amadurecer, tudo isso. E eu venho pensando muito nisso, mas eu venho tentando não ser tão negativa, sabe? Porque às vezes a minha tendência é de ser um pouco negativa e eu estou tentando não fazer isso. Então, esse mês eu vou tentar ser uma pessoa um pouco mais positiva nesse sentido, sabe? De refletir sobre as coisas boas que eu faço por mim e também que às vezes acontecem comigo ao longo do mês. Só uma reflexão mesmo que eu queria fazer aqui com vocês, que, né, afinal de contas, passou esse meu aniversário. Não queria ter deixado isso pra esse vlog, eu queria ter deixado pro próximo. Mas, ai, gente, as coisas acontecem, é assim mesmo. Eu vou começar o próximo vlog amanhã, já quero emendar aí um no outro, porque essa semana vai ser uma semana, assim, que tem várias coisas legais acontecendo, né, essa semana que vai começar agora. Então eu quero também documentar isso. E a gente conversa sobre todas essas coisas no próximo vlog, porque esse também já ficou gigantesco. Eu acho que era isso, então, que eu tinha pra trazer pra vocês. Ah, eu lembrei de uma coisa antes de encerrar o vlog. Ontem, que foi meu aniversário, eu já comecei o dia finalizando Dexter Resurrection, que saiu o último episódio dessa temporada. E assim, nós não temos uma renovação confirmada, né? A outra série derivada de Dexter, que é Original Sin, foi cancelada, mesmo após ter sido renovada. Então, tipo, eles anunciaram a renovação e depois cancelaram, foi uma coisa meio doida. E aí agora, com Resurrection, a princípio todo mundo tava bem, assim, confiante de que a série seria renovada, mas agora, sinceramente, eu não sei que pé que tá isso. Eu gostei bastante do final, eu fiquei muito aliviada de ver que a equipe que está por trás dessa série, que é a equipe original lá de Dexter, né, são os dois produtores ali, roteiristas, enfim, eles estão fazendo um bom trabalho que eles deveriam ter feito em New Blood. Eu não sou uma pessoa que odeia New Blood, né, que é a outra série derivada de Dexter, que é como se fosse uma nova temporada, né, como se fosse a nona temporada e essa é como se fosse a 10ª temporada de Dexter. E naquela outra temporada, eu acho que teve muito furo, teve muita coisa mal feita. O final foi mal feito, mas como um todo eu não acho a série tão ruim. Eu acho que tem temporadas de Dexter, né, da série original, que são piores do que New Blood. Mas agora, em Resurrection, eles conseguiram realmente me fazer sentir como se eu estivesse assistindo as primeiras temporadas ali, o auge de Dexter. Tem muita gente considerando que é a melhor temporada. Eu não acho, né, eu acho que as pessoas estão um pouco emocionadas, porque, né, a gente tinha New Blood ali como uma coisa que, né, tinha ficado essa mancha nessas temporadas novas de Dexter, então as pessoas acham que estão um pouquinho emocionadas demais. Eu não acho que seja uma das melhores, mas ela fica ali no meu top 5. Eu realmente gostei muito, é muito bom ver um ator que gosta de fazer um papel, né, que realmente se entrega por um papel e que faz o melhor dele, que é o caso do Michael C. Hall com Dexter. Ele nasceu pra fazer esse papel e ele ama fazer esse papel, você percebe que assim, como ele se sente confortável fazendo esse papel, e é muito, muito gostoso de ver. Eu fiquei muito feliz porque eu pude fazer essas coisas no meu aniversário, sabe, assistir Dexter e, enfim, sentir o carinho das pessoas que vieram falar comigo, terminar o meu dia com a minha família, né, comer uma comida gostosa. Então, é isso, né, a gente tem que, essa coisa hoje em dia a gente fala muito sobre, feliz no simples e tal, mas eu acho que é muito sobre isso mesmo, sabe, no mundo que a gente tá se sentindo tão sobrecarregado por tudo, a gente se sente sobrecarregado pelo trabalho, né, pela quantidade de trabalho, pela quantidade de informações que a gente tem hoje em dia, chegando na gente o tempo inteiro, a gente se sente sobrecarregado pelas comparações que muitas vezes a gente faz com outras pessoas pelas redes sociais, e notificação, e produtividade, e é tanta coisa, que parar um pouco, respirar e pensar nas coisas simples que te fazem feliz, eu acho que isso é muito válido e muito importante nesse momento. Não quero tornar isso aqui papo de coach, tá, gente? Porque eu tô falando, eu sou uma pessoa muito negativa, eu tenho tendência a ser uma pessoa muito negativa, uma pessoa muito pessimista. Então, tentar ser um pouquinho mais poliana é uma coisa que pra mim é muito importante, sabe? Faz sentido pra mim, porque eu preciso me distanciar um pouco dessa negatividade. E é isso então, agora sim, encerrando esse vlog, eu espero que vocês tenham gostado e também fiquem à vontade para comentar aqui sobre essas reflexões de aniversário, se vocês também têm esse costume de, né, de pensar um pouquinho assim a cada ano que passa, sobre o que vocês viveram, estão vivendo, se vocês também se esforçam pra fazer coisas que vocês gostam. Vamos conversar aqui porque eu acho que é um assunto que rende bastante se a gente sentar, né, pegar pra conversar sobre isso. E a gente se vê então no próximo vlog ou no próximo vídeo. Um beijo pra vocês, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de deixar o seu like pra me ajudar na divulgação do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.